Você viu agora há pouco aqui ao vivo, o pessoal lá no Senado está trabalhando hoje, segunda-feira. Eles acabaram de aprovar a medida provisória, que cria programas para combater fraude na Previdência Social. 67 dos senadores estavam firmes lá na segundona. 67 dos 81, ok ou não? 14 não apareceram. Vários senadores, inclusive, afirmaram que não deixariam de participar da sessão de hoje. Por exemplo, tem um cidadão aqui que quis até justificar para os internautas. Veja aí. Havia uma certa apreensão e hoje, principalmente os internautas, os brasileiros muito preocupados se o Senado estaria aqui hoje para votar essa medida provisória. É claro, tínhamos certeza que estaríamos como estamos aqui hoje para votar a 871, que é extremamente importante. Pois é. Você viu aí o presidente, chama-se senador Alcolumbre, dizendo que a medida é considerada importante. Porque, de acordo com o governo, vai ser possível fazer um pente fino nos benefícios pagos pelo INSS. Aliás, foi isso, inclusive, que fez com que o senador Flávio Bolsonaro fosse para a tribuna e defendesse que realmente tem que fazer pente fino. E a MP, senador Marcos Duval, ela simplifica em muito o acesso do trabalhador rural ao seu requerimento de benefício e, obviamente, que há uma disputa política nisso, porque até então os sindicatos, infelizmente, uma parte considerável deles, faz um trabalho muito aquém daquele que seria o ideal, com objetivos políticos e sem zelar pelo mais importante, que é o dinheiro do contribuinte. Quem pode se colocar contra isso, a não ser aqueles que querem ainda manter uma fatia expressiva do controle, inclusive eleitoral, daqueles que buscam o INSS, os trabalhadores rurais que buscam o INSS. Na sessão da tarde que você está vendo aí, a gente pegou para você alguns trechos mais importantes. Alguns senadores fizeram igual alguns alunos, que, sabe aquele pessoal que deixa para estudar para a prova aos 45 do segundo tempo? Pois é, mas quando eles vão atrás, precisa ser o senador Márcio Bittar, inclusive, deixou isso bem claro, veja aí. O brasileiro, de comum acordo, os três senadores, com o ministro Ricardo Salles, transferimos a nossa agenda do dia de hoje para amanhã. Sairemos daqui, depois da votação, para irmos juntos cumprir a agenda no Acre. Porque hoje, nenhum assunto seria mais importante do que não deixar essa medida provisória caducar. Não há como o Brasil continuar, e esse é o começo da reforma da Previdência. Caducou ou não caducou? Não, não caducou, porque agora há pouquinho você viu que eles acabaram aprovando, agora um pouquinho ao vivo, né, o que o senador estava aí preocupado à tarde. Mas é verdade que a tarde toda o clima estava bastante agradável lá no Senado, era uma segunda-feira, e você vai ver que até teve certos momentos, que eu diria que um momento mais carinhoso entre as suas excelências. Com a palavra, o líder carismático do Amazonas e do Brasil, senador Omar Aziz. Senhor presidente, o carismático fica por sua conta. Eu tento fazer o melhor, como Vossa Excelência tenta fazer o melhor como presidente dessa casa. Como você vê, o clima estava bem descontraído, não é? Brincando, carismático e tal, abraçando. O pessoal estava tranquilo à tarde. Mas tem o pessoal da oposição, que também estava lá e votou contra. Entre eles, o senador Roberto Costa. Aliás, estava contra essa medida. Ele até aproveitou para criticar, não exatamente o projeto, mas ele está criticando aqui a própria fala do presidente Jair Bolsonaro. Porque, na verdade, o que nós estamos discutindo aqui não é simplesmente uma ação para acabar com suposta corrupção que possa haver na Previdência. Mas, na verdade, nós estamos tratando de uma mini-reforma da Previdência. Porque se o governo quisesse fazer uma força-tarefa, ele poderia ter feito sem a necessidade de uma medida provisória. Foi isso que Temer fez há 2 anos atrás, quando ele criou uma medida provisória, disse que iria economizar
uma medida provisória não, uma força-tarefa, disse que ia economizar 14 bilhões com as ações dessa força-tarefa e até hoje o Brasil não sabe se um único centavo foi efetivamente economizado. Na verdade, essa proposta não é para beneficiar pobre, é para apenar os pobres, até porque esse governo já disse que não gosta de pobre. Quem gosta de pobre é o PT. Aceitamos essa colocação feita pelo presidente da República. Dizer que isso aqui é para beneficiar pobre é um engodo. O que isso vai gerar é aumento da pobreza. Agora, outro lado. O senador-major olímpica do governo saiu imediatamente em defesa do presidente e da medida provisória que está sendo discutida lá. Quando se coloca em dúvida se nós teremos uma economia assim, de 9,8 bilhões num espaço de 12 meses, podendo ser mais. Porque o que está se regrando é para combater a fraude, é um crime. Não é tirar direito daquele que sagradamente tem que ter assistência, sim, previdenciária. Não é para tirar o direito de quem tem o benefício da prestação continuada. É para ir ver aquele que é fraudador para ter o benefício. E se 10 bilhões de reais não é uma economia significativa, é sim. Se fosse 1 bilhão de reais, seria igualmente significativo. Pois é, mas nem todo mundo se conformou com essa discussão. Também na oposição, o senador Randolfo Rodrigues criticou essa medida. Né? Segundo ele, essa medida de pente fino na Previdência do INSS atinge somente os mais pobres. Não pode, a despeito de combater fraudes, nós criminalizarmos o movimento sindical brasileiro, os sindicatos de trabalhadores rurais, as colônias de pescadores. Não pode, a despeito de combater fraudes, nós cometemos a crueldade de, na prática, limitar a pensão por morte, enquanto alguns ainda estão no exercício do luto. Direito sagrado, consagrado pela civilização a todos os seres viventes, a todos os seres humanos. Bom, a discussão foi bastante animada, como você viu, mas acabou sendo aprovada. 50 e quantos votos a favor? 55 votos a favor, 12 votos contrários. Depois a gente vai mostrar para você aí, pessoal, os 12 contrários. Depois, certo? Aí fica mais fácil você saber quem votou a favor, ok?